Então, em Lucas 16. Aleluia. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus? Aleluia. Irmãos, uma passagem bastante conhecida. O irmão falou que qual é a vontade de Deus, né, irmão? A vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo, chegue ao céu, vença essa vida curta, passageira e complicada que é nessa terra, né, irmão? Mas o porvir, a garantia dele é eterna. Aleluia. Amém? Amém. E nós vamos numa parábola aqui, eu creio que todos aqui, se não conhecem, já ouviram, né? Lucas 16, a partir do 19, o título é O Rico e Lázaro. Creio que os irmãos conhecem, né, irmãos? Todos encontraram? Amém. Amém? Versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava se alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os daí passar para cá. Versículo 27. E ele disse: Rogo depois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem eles os profetas e Moisés, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrependiam-se. Porém, ele lhe disse: Se não houve Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Podemos assentar. Irmãos, nós estamos aqui numa vida curta, numa vida passageira, onde em Gênesis Deus abreviou o limite da vida do ser humano na Terra em 120 anos de idade. Hoje, devido a tantas coisas que o homem pratica,
alimentação, vícios, têm morrido ainda antes dos 70 anos. Mas a média que nós vemos aí, vão pôr dos 70 aos 90 anos de idade. É uma vida, irmãos, curta, comparado à eternidade que Deus tem preparado para nós. Jesus, nos 4 evangelhos, Jesus falou mais do inferno do que do céu, da gravidade que é, e do desejo de Deus que o homem não pereça e vá passar a eternidade no inferno. E agora aqui nós vemos o próprio Jesus trazendo essa passagem aqui, usando nomes, aonde teve o rico e Lázaro. Aqui, irmãos, eu quero deixar bem claro, esse homem não foi para o inferno, não é porque ele era uma pessoa rica, não é porque ele teve uma vida esplêndida e regalada sobre a terra, como diz a Bíblia, mas é porque ele não entregou a vida para Deus. Foi uma pessoa que viveu a vida inteira confiando no seu dinheiro, achando que por ter dinheiro não precisava de mais nada. E o ser humano, a primeira coisa que o ser humano, amados irmãos e irmãs, precisa na vida é Deus. Realmente, é verdade. Primeira coisa é Deus. E depois as outras coisas. Porque Deus, ele tem que ser o alicerce de todas as coisas. Deus é o que dá sentido às coisas. Deus é que muda a história do ser humano. E aqui falou que morreu o mendigo e foi para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi para o inferno. E ali ele estava em tormento. E quando nós vamos pela Bíblia, as pessoas que nesse exato momento se encontram no inferno, elas estão em total estado de consciência. Ela sabe tudo que existia na terra até o dia dela partir. Mas depois que ela morreu, ela está em consciência, mas não tem acesso a mais nada. E aqui esse homem estava em tormentos, pedindo que Abraão permitisse que Lázaro, pelo menos, pense, irmãos, molhasse a ponta do dedo em água e passasse na língua dele, que aquilo seria um alento, um refrigério para ele, de tanto tormento. Abraão foi e falou: não tem como. Não tem como passar de onde estamos para onde vocês estão, do seio de Abraão para o inferno. O seio de Abraão ficava na horizontal do inferno. Depois eu vou explicar no decorrer que hoje não existe o seio de Abraão mais. E ele então, ele vendo, pedindo que molhe o dedo. Fala: não tem como, não dá mais, não dá para passar quem está aqui para aí, onde você está, nem quem está aí para cá. Ele foi e lembrou: vem cá, meus irmãos vivem lá na terra na mesma prática do que eu. Eu vim parar aqui, se os meus irmãos morrerem, eles também vão vir para o inferno. Então ele pede: Abraão, mande alguém na casa do meu pai, para pregar para os meus irmãos, para anunciar, para falar que é real. Abraão foi e falou: eles já têm lá a lei. Os irmãos dele já tinham disponível lá a lei, a Bíblia, não é isso? Já estava disponível para eles. Abraão falou: eles têm. Aí ele falou: não, mas mande alguém daqui para ir lá. O que Abraão falou? Ainda que ressuscite alguém dos mortos.
não vai conseguir convencer, não vão persuadir, porque eram pessoas de coração endurecidos, irmãos dele. Pessoas duras, pessoas que acham que não precisa de Deus para nada. E hoje na terra tem muitas pessoas nesse mesmo pensamento, confiando na força do seu braço. E como nós vamos em Jeremias 17, versículo 5, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Temos que confiar em Deus. Essa vida é passageira, mas o porvir, amados, o porvir é eterno. Glória a Deus. Ou sofrimento ou paz. Vai ser eterno quando isso aqui passar. Nós não podemos viver uma vida de qualquer maneira. Se der certo, Deus, se não dá, está tranquilo. Porque é sério. Nós estamos numa vida passageira, aonde as nossas escolhas vai nos levar para uma vida eterna. Ou de sofrimento, ou de paz. E aqui nós vemos claramente o sofrimento desse homem, o próprio Jesus falando, o sofrimento desse homem estava no inferno, o desespero, sem poder fazer nada. E ainda pensando, vem cá, já que para mim não tem jeito, vamos ver se consigo salvar pelo menos meus irmãos. Irmãos, vamos viver uma vida na presença de Deus. Deus não quer saber de religiosidade. Pessoa brigando, defendendo placa de igreja, é líder religioso, é um segmento religioso. Deus não quer saber disso, não. Deus quer que todos nós venhamos estar com a fé firmada somente nele. É do Deus Criador do céu e da terra, aquele que enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Essa parábola ela é maravilhosa. E ali nós vemos o que? O seio de Abraão, ele ficava o que? Horizontal do inferno, né? Quem estava no inferno, imagine que sofrimento, irmão. Quem está no inferno, via quem estava lá no seio de Abraão. Quem estava no seio de Abraão, via quem estava lá no inferno. Quantos parentes devem aparecer um de um lado e o outro do outro nessa jornada da vida, de Gênesis até a crucificação de Jesus, aonde dava para ver um ao outro lado, irmão. Imagine, irmão, o sofrimento. Você venceu, está lá no seio de Abraão sendo consolado, um parente seu lá no meio das chamas. Era essa visão que tinha aqui, ó. Do inferno e o seio de Abraão. Só que, quando Jesus foi crucificado ali, estava dois malfeitores do lado dele, né? Um do jeito que nós vemos muitas pessoas hoje, infelizmente caminhando para a perdição, se perder a vida, inferno, infelizmente é real, irmão, não temos que economizar a palavra. E ainda blasfemam, não quero saber. Se Deus existe, por que ele não me mata aqui agora? Não, Deus não está nem preocupado. Nossa, deixa eu matar ele porque ele não está acreditando em mim. Não, jamais. Deus dá o livre-arbítrio para mim, para você, irmão, para fazer o que quiser. É o que quiser, por isso eu acho errado. Deus dá o livre-arbítrio. A pessoa escolhe a vida de ir para o caminho que ela quer. Depois chega um homem querendo mandar e determinar na vida do outro, se o próprio Deus deixou a pessoa escolher, irmão. Aí o outro hoje querendo mandar e dar lição de moral. A palavra tem que ser pregada. Não tem que ser pregado algo puxando para o lado do catolicismo. Não tem que ser pregado puxando para o lado dos crentes. Não tem que ser pregado defendendo placa de católica e evangélica, não. Tem que ser pregado o verdadeiro evangelho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mais nada. Mais nada é caminho, mais nada é verdade, mais nada é vida. É só através de Jesus que nós vamos chegar lá.
quando Jesus estava sendo crucificado, um blasfemando, murmurando do lado. Só que o outro, sofrendo ali, crucificado da mesma forma, naquele sofrimento, ele começou a falar com o outro: ei, por que você está falando isso com ele? Nós fizemos por merecer a cruz. Ele, porém, não cometeu pecado algum. E na hora que ele fala essa palavra maravilhosa, ele já olha para Jesus Cristo e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Glória a Deus. Eita glória. Aleluia, Jesus. Não importa, irmão, o que a pessoa aprontou na vida. Não importa o seu passado. No momento que você reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, a página é virada, o pecado é perdoado, o pecado é esquecido e Deus dá direito de escrever uma nova história para qualquer ser humano. Aleluia. Qualquer ser humano. E Jesus fala com ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E quando Jesus ali, esse homem com certeza inaugurou o paraíso, primeiro. E quando Jesus ali então dá o último suspiro na cruz do Calvário, diz a palavra que ele desceu às profundezas da terra a pregar. Não é isso? Aí tem muitas pessoas cá para nós, varão, que vem falar que Jesus desceu para pregar para morto, Jesus desceu lá para pregar para quem estava no inferno, para isso. Não, jamais. Quem morreu é em vida que dá o direito da gente o quê? Fazer escolha e viver uma vida para na hora que perdemos a vida que Jesus chamou nós, ou ser arrebatado, já está com o passaporte garantido. Jesus desceu nas profundezas para pregar. Pregar significa o quê? Anunciar. Jesus desceu lá no seio de Abraão, nas profundezas, que ficava lá também, e anunciou a vitória sobre a morte. Pegou o seio de Abraão e levou tudo para o paraíso. Aleluia. Hoje o inferno continua no mesmo lugar, isolado, mas o seio de Abraão foi levado por Jesus Cristo naqueles 3 dias que ele ficou ali morto, e ressuscitou e levou o quê? Para o paraíso. Hoje quem morre não vai mais para o seio de Abraão. A pessoa piscou o olho e morreu, acorda no paraíso ou no inferno. Então, irmãos, vamos tomar uma decisão correta. Vamos servir a Deus em espírito e em verdade. Como quando eu sempre falo para os irmãos aqui, irmãos, sempre falei, a caminhada nossa juntas aqui, que já vai para 2 anos, irmão, eu estou falando, quem tem propósito, não tem diabo que atrapalha, não tem homem usado por diabo que te pare. Está entendendo? Não tem. Pode querer te parar, te levantar. O diabo vai usar, irmãos. Preste atenção. Todos os lugares, inclusive dentro de igreja, tem joio e tem trigo. E Jesus ele falou: não posso arrancar o joio agora porque a raiz está crescendo embolada com a do trigo. Se Jesus arrancar o joio, mata o trigo junto. Então Jesus está deixando tudo crescer juntinho, bonito. Mas na hora da foice, meu irmão, arrebatamento, na hora da volta de Jesus, ou na hora que o último suspiro, aí o joio vai no fogo. E o trigo, que somos nós, para a glória. Então, irmão, o que eu quero dizer com isso? Em qualquer lugar, tem pessoas usadas por Deus e tem pessoas usadas pelo diabo, irmão. Não tem como pregar com maquiagem, não, é a verdade. Dentro da igreja tem quem é usado por Deus e os que são pelo diabo. Joio e trigo. É uns querendo com sinceridade e aqueles que só puxam ao contrário. Ah, mas isso não vai dar certo, não. Você vai conseguir isso. Você cantar, você pregar, você montar uma
vai dar certo. Ah, mas você não vai conseguir. Ah, mas precisa disso. Ah, mas precisa daquilo. Nossa! Você viu o irmão? Acho que o irmão está em pecado. Aí prospera porque acha que o irmão está roubando. Joio, meu irmão. Aí você vai olhar para joio. Vai olhar para joio. Você está na sua caminhada, você está no seu propósito de vitória. E Jesus já carimbou ele lá na cruz. Aí aparece um para te provocar, para caçar briga. Você é homem mesmo, vem para cima. Você acha que eu tenho medo? Aí você vai jogar o propósito fora, o projeto, a família que está lá esperando a sua vitória, para você mostrar que você tem disposição, que você é o bichão, abrir mão de tudo e encarar. Meu irmão, deixa, meu irmão, chamar você do que quiser, que você não tem coragem, que você não é nada, você não foi nada no passado. Problema, você não precisa mostrar isso para ninguém não, meu irmão. Você precisa é o quê? Eu estou aqui para a minha caminhada. Eu estou aqui, eu vou vencer. O tempo que eu estou aqui dentro não é tempo perdido, não. O tempo que eu estou longe da minha família, na hora que eu sair de lá, eu vou recuperar ele da melhor forma, bem, com eles, trazendo alegria, sem fazer minha família sofrer. Está entendendo? Agora tem um adversário, irmão, que é 24 horas. Ele está ao derredor, aqui dentro das igrejas, em qualquer lugar. 1 Pedro 5,8, sede sobe e vigiai, porque o diabo, que é o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando alguém para devorar. Ele está o tempo todo ali minando você, meu irmão. O tempo inteiro caçando uma brecha, o tempo inteiro usando um dele para te afrontar, para cruzar o teu caminho, para tirar você da paz, para tirar o seu sossego, para fazer você desistir, meu irmão. Nós sabemos a estratégia dele, nós vamos cair nela. Eu já caí muito. Mas de 2011 para cá, meu irmão, é para nunca mais cair. Glória a Deus. Tá entendendo? E da mesma forma, na hora que você determinou, é vida nova, acabou. 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, a página virou. Eis que tudo se fez novo. É vida nova que Jesus tem para você, meu irmão. É vida nova, é cabeça erguida. E na hora que você sair daqui de dentro, meu irmão, não preocupa em querer mostrar, eu mudei, eu sou uma nova pessoa. Aí, meu irmão, não. Só caminha com Jesus Cristo. Ah, eu não acredito que você mudou, não faz diferença, não vai mudar seu destino. Tá entendendo? Ah, tá falando de mim, não tem problema. Você não precisa provar nada para ninguém. O importante é você estar bem com Deus e com as pessoas que te amam. Acabou. Agora o resto você vai buscar aprovação? Tem que acreditar em mim? Não tem não. O dia que Deus falou isso comigo, meu irmão, na caminhada, entendeu? Que eu não preciso provar nada para ninguém. É só caminhar com Ele, que quem justifica o homem é Deus. Aleluia. Quem justifica a sua vida é Deus. Quem muda a sua história é Deus. Aleluia. E nessa noite, toma posse da sua vitória. Aleluia. Toma posse dessa palavra poderosa. O inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Amém? Para eles. Para nós está criado é o céu. O que espera a nós, o céu. Amém? E quando nós lemos Efésios capítulo 1, irmão, versículo 11 e 12, fomos predestinados, criados para louvor da tua glória. Pensa nisso, Jussá. Está lá, Efésios 1, 11 e 12, criados para louvor da glória de Deus. Sabe qual que é a raiva do diabo agora? Para finalizar, quem que louvava a glória de Deus? Ele louvava a glória de Deus. Se rebelou, conseguiu derrubar com ele 1/3 dos anjos. Então aí nós já sabemos que aonde tem um demônio, tem 2 anjos. Amém? Ele só consegue chegar ao derredor. Não podemos dar brecha. Não é isso? Salmo 37:4. O anjo do Senhor já acampa ao redor daqueles que o amam, guarda e os livra. Amém? O diabo ao derredor. Então, guarda isso, Efésios 11:12, para depois você ler. Criados para louvor da sua glória. A raiva dele, sabe por quê? Nós somos criados para ocupar o lugar que era dele.
o que ele abriu mão, o que ele perdeu, Deus nos criou para ir ocupar o lugar que era dele. Por isso a fúria dele, meu irmão. E não deixa entrar na cabeça, igual é pregado por aí, não. A fúria contra quem louva é maior? Não. A fúria dele não é contra quem louva, não é contra pastor, não é contra unção. A fúria do diabo é contra cristão, quem tem compromisso com Deus. É verdade, Jesus. A fúria dele é contra esses. Quem tem compromisso com Deus e propósito, ele começa a se levantar. Mas aqui nessa noite, Deus está levantando um exército sem recaídas. Aleluia. Nessa noite, Deus está levantando um exército que vai rumo à glória e habitar eternamente no céu. Aplauda Jesus com alegria, com glória. Cadê a banda aí? Vamos finalizar com esses irmãos louvando a Deus aqui.